Olá, então, muito bom dia a todos. Bem-vindos a mais um EIC Formação Talks. Nós hoje temos um EIC Formação Talks num formato, embora o mesmo formato, com algumas peculiaridades. Dizer-vos aquilo que é o habitual e que já vem caracterizando sempre estes nossos eventos. Portanto, o EIC Formação Talks está a ser gravado, ele irá ser colocado na nossa página de YouTube, portanto poderão rever e depois poderão partilhar este evento com quem para quem acharem que ele pode fazer sentido. Um, Dizer-vos que nós começámos esta iniciativa, nós a IC Formação, começámos esta iniciativa em abril de 2020, portanto, quando estávamos todos em casa em plena pandemia, e a ideia foi sempre termos aqui um espaço de partilha dos recursos humanos, em que pudéssemos falar daqueles temas que nos estavam a preocupar a todos em todas estas alturas, e todas estas mudanças que nós fomos vendo acontecer ao longo destes últimos 3 anos. Portanto, ao longo destes 3 anos, tivemos sempre convidados de áreas completamente distintas. Por exemplo, se tínhamos um convidado da área dos transportes, o outro convidado seria da área das telecomunicações, portanto, tentávamos mostrar também setores para vermos diferentes realidades à luz de um mesmo tema. Foram ao longo destes 3 anos sempre conversas muito interessantes, é 1 hora, e 1 hora é sempre pouco quando nós estamos a falar de coisas que nos apaixonam e de coisas que são importantes no nosso dia a dia. E, portanto, hoje eu acho que vai acontecer exatamente o mesmo. Portanto, vamos ter aqui 1 hora a falarmos sobre as mudanças na gestão de recursos humanos. Não só estas mudanças destes últimos 3 anos, mas de como tudo foi acelerado também nestes últimos 3 anos, e a diferença deste nosso EIC Formação Talks hoje é que vamos ter 2 amigos como convidados. Portanto, normalmente os nossos convidados não se conhecem, desta vez conhecem-se bem, eu também conheço, e é um prazer estar aqui hoje com eles. E este EIC Formação Talks surgiu exatamente e dedicado a esta temática sobre as mudanças na gestão de recursos humanos. Nasceu da conversa de 2 amigos muito apaixonados por tudo isto que tem a ver com a gestão de recursos humanos. Nasceu a ideia de construirmos um curso na própria EIC Formação sobre a temática, que aproveito para dizer já que vai acontecer em março, a 14 de março, e destas conversas, das quais eu tive o privilégio de assistir a algumas, ficou a ideia mas porquê é que não fazemos um talks e partilhamos nós as nossas ideias, e quem quiser partilhar connosco também as suas está à vontade. E, portanto, hoje temos 2 amigos que eu passo já a apresentar, a Paula Simões e o Pedro Castanho, e eu quando digo amigos, são amigos de há 20 anos, e portanto ao longo destes 20 anos têm discutido muito estas questões. Conheceram-se no ISEG durante um mestrado de Sociologia Económica das Organizações, e durante esse período perceberam estas paixões comuns. A Paula, ao longo deste tempo, tem-se mantido nas organizações, tem exercido funções de responsabilidade, sempre nas áreas ligadas à gestão de recursos humanos. Neste momento encontra-se nos aeroportos de Lisboa. O Pedro fez um percurso diferente, também sempre ligado às organizações, mas na área da consultoria e da formação, e é o privilégio de ser o responsável de formação da EIC Formação, com quem eu trabalho também já há 20 anos, portanto hoje estamos todos em casa. Vou começar pelas senhoras. Olá, Paula. Olá, Bom dia. bom Destas, dia. destas conversas todas sobre a gestão de recursos humanos, e o que é que faz nascer a ideia deste curso, do vamos partilhar isto, todas estas mudanças que estavam latentes e que sempre estiveram latentes. Nós, quando falamos de gestão de recursos humanos, falamos de pessoas é obrigatoriamente mudança, mas há aqui um clique, claramente. Portanto, há uma pandemia, seguida depois de guerras que nos são muito próximas. Que impacto é que isto tem? Que mudanças são estas que nós estamos a ver, que nos estão a preocupar ou não, que nos estão a lançar desafios? Portanto, como é que nasce de onde é que vem esta conversa e esta preocupação? Sim. Bom dia, Raquel. Bom dia, Pedro. Bom dia a todos. Olá, É bom de dia. facto estar aqui. Por tudo que a Raquel explicou, por nos conhecermos já há algum tempo,
por todas as conversas que temos tido e pela partilha que podemos fazer aqui neste evento. Parece-me que será, sobretudo, rico se vocês partilharem também as vossas preocupações. Isto, no fundo, Oh, Paula, nós... deixa-me só interromper, não sei se sou só eu. Eu estou a ouvir a Paula muito, muito baixinho. Eu não sei, o Pedro está com o telefone, está Sim, com o micro ligado, não sei se estás a ouvir bem a Paula, então Pedro. eu vou Estou. tentar, Pedro, se quiseres Então avançar pronto. enquanto eu Agora também... está melhor, Não, agora está agora estou melhor, a ouvir Paula. bem. Pronto, Paula, peço desculpa por ter Conseguem interrompido, ouvir mas eu de bem facto agora? estava. Sim, Sim, pronto, sim, é a muito questão melhor, dos obrigado. fones, eu fico com os fones então. Eu estava a dizer que é um privilégio estar aqui por tudo aquilo que tu referiste, por falarmos já destas matérias há uma série de tempo, e acho que seria sobretudo interessante se pudéssemos todos também partilhar as nossas preocupações, provavelmente algumas delas são muito idênticas. Quem anda nas empresas, nas áreas de recursos humanos nesta altura, provavelmente tem mais ou menos as mesmas preocupações e, portanto, convido-vos de forma assim, apelando que também participem e também partilhem aquilo que são as vossas preocupações. Depois dizer também que, obviamente, como perceberam, todos nós nos conhecemos no Jardim Escola, não é? Porque há 20 anos que nos conhecemos, portanto, foi mais ou menos nessa altura. Mas passando aqui ao tema que realmente nos interessa, porque é que nós nos lembramos deste tema, o que é que nós temos falado? De facto, como tu dizias, Raquel, várias coisas já iam acontecendo ao nível dos recursos humanos que nós já íamos falando. Já há bastante tempo que se falava, por exemplo, das gerações, de termos várias gerações em simultâneo no mercado de trabalho, coisa que não acontecia. Há algumas características relacionadas com precisamente essas gerações e que depois poderiam revolucionar a forma de estar no trabalho. Mas o que é curioso é que entrou aqui algo que aparentemente não tem a ver com recursos humanos, tem porque trata-se de uma pandemia e saúde pública tem obviamente a ver com recursos humanos, mas que, em nossa opinião, precipitou aqui uma série de questões que já estavam, que já iam existindo e que de repente fez aqui um clique e fez acelerar uma série de formas de estar na empresa, nas empresas, e que provavelmente um conjunto de matérias que já estavam latentes, que já existiam, às vezes a percepção que eu tenho, por exemplo, pegando na questão das gerações, houve aqui um momento em que parece que todos nós assumimos as características relacionadas com as novas gerações. Por exemplo, isto pegando no exemplo, e o Pedro provavelmente pode, esta frase é do Pedro, vou usar esta frase, que é sentimos, se calhar todos nós, a determinada altura, sentimos que haveria outra forma, provavelmente, de trabalhar, que o facto de estarmos no trabalho, provavelmente isso já não era suficiente, e abriu-se aqui como se fosse uma caixa de Pandora aqui no mundo do trabalho, e que para nós profissionais de recursos humanos, eu falo, por exemplo, pela minha experiência, me fez pensar, afinal, o que é isto? O que é que aconteceu durante este período? E como é que eu continuo a trabalhar as matérias de recursos humanos meio perdida aqui, não só porque todos nós passámos pelo mesmo fenómeno de uma pandemia que nos encerrou em casa, mas depois quando muitos de nós em teletrabalho, mais uma vez uma mudança que já existia nas empresas, portanto nós já trabalhávamos à distância sempre que era necessário, mas o sempre que era necessário passou a ser quase o regular, não é? Portanto a exceção passou a ser o regular. E isto cria-nos aqui uma série de práticas, uma série de novas realidades que nos deixou a todos, creio eu, profissionais de recursos humanos, a pensar como é que eu faço recursos humanos aqui nesta nova realidade. Como se já não fosse suficiente, quando estávamos a sair de uma pandemia, passamos por uma guerra da Ucrânia, coisa que nós também pensávamos que já não iria existir uma guerra tão próxima de nós e que nos pudesse afetar de forma tão
tão séria, digamos assim, e sentido tanto aquilo que aconteceu e todo aquele fenómeno de solidariedade e bem com as pessoas ucranianas. E, portanto, houve aqui uma série de fenómenos que nos deixa a pensar, então, por um lado de continuidade e de agravar da continuidade, por outro lado de disrupção. E foi um bocadinho isto, certo, Pedro, que nos fez aqui pensar nestes temas e como é que podemos adaptar a gestão de recursos humanos à nova realidade. Sim, Pedro, passava-te de facto a bola tocou aqui em vários assuntos que eu depois gostava de falar um bocadinho mais pormenorizado, mas pedia também para começar assim esta visão mais geral destas evoluções dos últimos anos. Ok, obrigado, bom dia a todos. Claro que para mim também é um prazer estar aqui com estas duas minhas amigas, uma delas minha colega, outra minha ex-colega em várias dimensões, mas de facto amigos. Não se deve dizer que somos amigos há 20 anos, porque não, parece que já estamos aqui há muitos anos e nós não andamos aqui há. Não, tirando a parte da brincadeira, e a parte séria é o trabalho mudou. As pessoas, nós, outro dia falava, nós aprendemos para saber coisas. Depois as organizações passámos à importância das competências, não é só saber coisas, saber e querer aplicá-las. Mas, ao mesmo tempo, as sociedades evoluíram. Nós hoje, eu fui diretor de recursos humanos, acreditem ou não, entre o ano de 88 e de 98 do século passado. Fui diretor de recursos humanos numa fábrica com 500 pessoas, 60% analfabetos. Hoje as pessoas têm o 12º ano. Hoje, apesar de todos os problemas económicos que o país tem, de se falar muito e ter verdade, de pessoas que trabalham para sobreviver porque os salários não dão para mais do que isso, hoje, apesar de tudo, começamos a ter, e se compararmos com o passado então enorme, um desenvolvimento grande das organizações. Mas onde eu quero chegar não é nem discutir nem política, nem economia, são outros fóruns, e não este, é que as pessoas de facto hoje ganharam consciência, não sei se acelerado pela pandemia, se não, acredito que sim, a minha perspectiva é que sim, ganharam consciência de terem um papel. Ganharam, no fundo, é um pouco como aquelas pessoas que tiveram uma grande doença e de repente percebem que têm que mudar a vida. E nós tivemos todos uma grande doença ao mesmo tempo, que foi respirar era perigoso. No meu caso era super perigoso porque eu ainda tive uma semana no covidário fechado e, portanto, andei lá ao pé daqueles que infelizmente depois não voltaram para sair. Bom, não estive nos cuidados intensivos, mas estive no hospital. E isto traz muita consciência às pessoas. O que é que eu vou fazer da minha vida? Porque é que eu estou aqui a estourar-me para depois, de repente, a vida parecer valer pouco? Isto por um lado. Por outro lado, a forma e aquilo que eu sei hoje e a forma como eu quero trabalhar passou a ter uma importância. Eu ganhei consciência de que eu próprio posso definir a minha carreira. Eu posso dizer que percurso é que eu quero fazer. E, sobretudo, as gerações novas. Eu achei graça a Paula há bocadinho falou das gerações, porque nós aqui há 4 ou 5 anos lançámos o tema das 5 gerações ao mesmo tempo no trabalho. E hoje em dia fala-se muito disso, na altura poucas pessoas ainda falavam disso. Mas as gerações mais novas, de facto, não estão, para quem daqui está e trabalha nas diferentes organizações, sabe que as gerações mais novas não estão da mesma forma no trabalho como estão as gerações mais velhas. E não tem só a ver com as condições económicas. Também tem a ver com a atitude perante a vida. E isto torna desafios novos. Eu podia agora estar o resto da hora a falar sobre isto, portanto eu vou calar-me já, vou só dizer. A frase do Chevanat, quando eu tirei o curso de Gestão de Recursos Humanos, a frase do Chevanat para definir a função de recursos humanos era atrair, motivar e manter os recursos humanos necessários à nossa organização. Pouca coisa mudou aqui. Mudou uma coisa muito importante.
que é a consciência que a gestão de recursos humanos não é gerir as pessoas que estão na organização, é gerir as políticas, as balizas com que queremos que o trabalho e a motivação se desenvolvam na nossa organização. Porque desde a função de recursos humanos para processar salários até os chief HR, portanto, os executivos, membros do board que tratam dos recursos humanos, houve uma grande evolução. Mas há uma que também mudou e que é importante. E muitas vezes as nossas organizações não têm esse desenvolvimento presente, que é o de balizar o que é a motivação, o de determinar políticas, meios, formas para a motivação, o arranjar formas de atrair, mas que depois a manutenção já é partilhada com todas as pessoas que nas organizações. A Paula trabalha no aeroporto de Lisboa, não sei quantas pessoas trabalham no aeroporto de Lisboa, mas de certeza que a esta hora não sei quantas pessoas com responsabilidade estão a ter ações de gestão com as suas pessoas que aumentam ou diminuem o compromisso das pessoas para com a organização. E isso hoje em dia é uma questão inquestionável. O que leva a uma outra coisa, vou-me calar mesmo já, Paula, Raquel e Paula, que é, leva a uma outra questão que é, temos que pensar como hoje organizamos o trabalho perante os desafios modernos. Porque o meu desafio, aquilo que, entre o que falámos da última vez e esta semana me preocupou, é o número de organizações que não estão a saber lidar com a nova realidade do teletrabalho e, perante isso, estão a voltar a querer diminuir o teletrabalho, se não mesmo acabar com ele. E isto vai trazer problemas grandes. Tenho muitos sobrinhos, mas tenho um sobrinho que acaba de não aceitar o trabalho numa organização. Porquê? Porque não tem teletrabalho. E era isto. No fundo é à volta disto que a gente queria falar. Sim, está aqui imensos temas no ar. Paula, eu vou voltar e pegando em muitas destas coisas que o Pedro aqui também disse, e agora quando estávamos a falar exatamente disto, desta ideia do cada vez mais temos, portanto, se durante muito tempo nós tínhamos a percepção que o trabalho e que o emprego estava na mão das organizações, neste momento há uma mudança também deste poder. As pessoas decidem para que empresas querem trabalhar, com que valores se identificam, e portanto temos mais pessoas a dizer eu para aqui não quero, eu para aqui não vou, até porque temos também aqui um outro fenómeno que do ponto de vista social é diferente de outros períodos históricos em que houve mudanças, que é, apesar da pandemia, apesar das guerras, nós continuamos com emprego pleno e, portanto, as taxas, não há um bom aumento de taxas de desemprego, as pessoas continuam no mercado de trabalho, o que nós temos cada vez mais são empresas a dizer eu não consigo recursos para colmatar as minhas necessidades e, portanto, há aqui de facto uma mudança de poder também e é na gestão estratégica de recursos humanos que vai cair claramente este foco do como resolver esta situação. Sim, eu diria que provavelmente, na minha opinião, esse é talvez um dos grandes perturbadores, digamos assim, não enquanto trabalhadores, enquanto trabalhadores são notícias ótimas, não é? Quando continuarmos a ter níveis de emprego muito elevados, mas enquanto profissionais de recursos humanos, talvez esse seja um dos grandes perturbadores da forma como fazíamos recursos humanos, porque de facto provavelmente o poder passou de mãos. O Pedro utilizou aqui uma frase que era não é só gerir as pessoas na nossa organização. Eu acho que hoje em dia nós deparamos-nos com uma situação que é gerir as pessoas de forma global. Ou seja, matérias como o employer branding atualmente assumem uma importância muito elevada, porque de facto, como tu estavas a dizer e bem, as pessoas querem ir para empresas onde consigam reconhecer-se, identificar-se com o que lhe oferecem ali, com os seus, inclusivamente com os seus valores. Eu devo dizer que já tive 2 experiências no final do ano passado, em que 2 pessoas que nós escolhemos, antes de quererem vir trabalhar connosco, perguntaram se podiam vir ver a empresa e passar um dia connosco. E isto há uns tempos atrás não nos passava pela cabeça provavelmente que alguém nos fizesse esta questão.
o que faz todo o sentido, certo? Portanto, eu acho que de facto uma das questões é exatamente a quantidade, a necessidade que existe, a falta de pessoas que temos para trabalhar, sobretudo em algumas funções, e a criatividade que temos que ter para atrair as pessoas, a criatividade e não só, conseguirmos que todas as políticas de recursos humanos dentro da nossa empresa sejam também coesas, e que, por exemplo, aquilo que possamos, entre aspas, vender na altura de um recrutamento seja coerente com aquilo que depois as pessoas têm no que se chama hoje em dia a experiência do trabalhador, não é? Portanto, desde que eu contacto aquela empresa pela primeira vez, até que eu saio da empresa, e todas as práticas de recursos humanos que eu tenho, práticas e políticas de recursos humanos que eu tenho dentro da empresa, que vão ao encontro das expectativas e não defraudem as expectativas das pessoas. Hoje em dia temos que olhar muito para as pessoas, sempre se falou, mais uma vez, sempre se falou muito da questão do cliente interno, e eu acho que mais do que nunca estes conceitos de marketing fazem muito sentido para pensarmos neles e percebermos como é que os utilizamos para, de facto, atrair e reter as pessoas nas nossas empresas. Raquel, eu não sei, está aqui uma questão também que tem a ver com a inteligência artificial, parece-me, não sei se... Sim, se quiseres atacar já, Sim, também lá podemos... íamos. Até para de facto isto ser um talks, e também quem tem Claro, questões, esta participação é importante, claro que sim. e incentivarmos de facto a participação. Eu diria que eu não tenho muitas dúvidas de que provavelmente a inteligência artificial será uma das grandes revoluções nos próximos tempos. Já está entre nós já a utilizamos numa série de coisas. Acho que vai entrar ao nível dos recursos humanos, na nossa forma de fazer recursos humanos, nas nossas práticas de recursos humanos. Estou-me a lembrar, por exemplo, de coisas como o recrutamento e outro tipo de atividades que ainda são muito pesadas em termos de matérias administrativas, não é? Porque poder avaliar uma série de candidaturas tem o seu peso administrativo, e acredito que a inteligência artificial nos vai ajudar muito. Acho que vai, na minha opinião, na minha modesta opinião, provavelmente vai ser uma nova revolução, como aconteceu, por exemplo, com a introdução dos microcomputadores há uns tempos atrás, e com os Office e todas as ferramentas que vieram e que mudaram a nossa forma de trabalhar. Com a questão de que não sei se eliminará algumas funções, fala-se inclusivamente da hipótese de algumas funções mudarem, eu não sei se serem eliminadas, não sei se eliminará, mas mudará com toda a certeza a nossa forma de trabalhar. Hoje em dia isso já é possível, não é? Se eu tiver que fazer uma pesquisa sobre qualquer matéria que eu tenha que utilizar no meu trabalho, eu posso ir já aos chats GPTs e etc. e fazer e ter ali uma ajuda, e eu depois faço um trabalho de revisão daquilo que eu estou a fazer. Consultoria, por exemplo, eu acho que será muito afetado por esta forma com esta ferramenta, mas eu acho que, acima de tudo, em termos de competências, mais uma vez, parece-me que terá um grande impacto. Há uma frase muito interessante que eu acho que é do Bill Gates, que diz que o meu receio não é a inteligência artificial, eu não me adaptar à inteligência artificial e estar num local de trabalho com pessoas que entretanto já utilizam a inteligência artificial. Isso é a grande ameaça. Portanto, isto só nos está aqui a dizer que ao nível de competências temos que trabalhar bem estas matérias. Mas eu faria aqui também um desafio a nós, profissionais de recursos humanos, que eu acho que nós às vezes temos um bocadinho de tendência de olhar simplesmente olhamos bem, não quero ser mal interpretada, olhamos bem para aquilo que evidentemente vai ter impacto no mundo do trabalho, e a inteligência artificial terá,
Mas às vezes há outras coisas, e eu recordo outra vez o tema da pandemia, que é um tema que não é aparentemente do mundo laboral, teve um impacto como nós nunca tínhamos tido, pelo menos na história que nos lembramos. Portanto, cada vez eu acho que é mais importante estarmos também atentos a tudo o que são fenómenos. E depois, se tivermos tempo, eu gostaria também de falar um bocadinho sobre, por exemplo, a crise da habitação, falarmos também até das alterações climáticas e um bocadinho também, enquanto profissionais de recursos humanos, atrevermos-nos a ir um bocadinho mais além do nosso pensamento e perceber como é que outros fenómenos podem ter um impacto que às vezes não estamos à espera que possam vir a ter no nosso local de trabalho. Mas sem dúvida que eu acho que a inteligência artificial vai ser um dos temas nos próximos tempos, sem dúvida. Uhum. E podemos Eu, passar por aí. O facto de eu conhecer bem o Pedro, sei que as tecnologias fazem parte das suas paixões também. É engraçado, e aqui posso partilhar a equipa, não sendo essa informação, não sendo muito jovem, um bocadinho mais jovem que o Pedro, portanto, em 1988 ainda não éramos diretores de coisas nenhumas, e é engraçado porque o Pedro é sempre o motor tecnológico da organização, portanto, é sempre quem conhece as novas coisas, é sempre quem quer introduzir novas coisas, e nós mais jovens, um bocadinho mais resistentes, e portanto nem sempre estas coisas das gerações funcionam exatamente da mesma forma. E ainda esta semana falávamos sobre a inteligência artificial e o chat GPT, e o Pedro mais entusiasmado do que todos os outros. E portanto, Pedro, estas coisas que te entusiasmam, e também um bocado aquele fenómeno que nós sabemos que é, eu acho que hoje em dia cada vez mais a tecnologia chega e é usada, mas durante muito tempo a tecnologia chegava e levava muito tempo a ser adaptada, não é? Lá está a questão do teletrabalho, portanto, as ferramentas existiam, a tecnologia sim. existia, mas não era utilizada. Hoje em dia esse fenómeno já não acontece, ela chega e está para ser utilizada e vai ser utilizada imediatamente. Obrigado. Sim, a inteligência artificial é uma realidade que está aqui à nossa volta e que nos vai afetar de várias maneiras. Funções que vão ser substituídas, porque a Paula falou, talvez na consultoria, tudo o que é conhecimento, a produção de coisas novas, provavelmente com a ajuda da inteligência artificial vai evoluir. Atenção, cuidado com o vai evoluir e não já evoluiu. Eu conheço pessoas que são familiares de pessoas famosas e que já perguntaram ao ChatGPT sobre coisas à volta dessas pessoas e vem tudo errado. Mas porquê? Porque são por enquanto ainda são os humanos que alimentam o que está lá por trás e, portanto, tem coisas boas e tem coisas más. Portanto, também não podemos. Não estou a dizer mal da inteligência artificial, estou a dizer cuidado com o que lá está e com a necessidade de verificação do que lá está ainda. Não estar por bom só porque foi o ChatGPT que respondeu que está correto. Isso é uma chamada de atenção mais ou menos normal. Eu diria que o problema não é muito diferente. Paulo, eu não me lembro do nome do livro da Helena Kovacs a propósito da mudança do trabalho. Helena Kovacs foi nossa professora no mestrado de Sociologia Económica das Organizações, sobre o impacto no trabalho da evolução da tecnologia. Mas eu acredito que, além de provavelmente mudar algumas profissões, também gerar outras, e também provavelmente vão crescer economias onde os dias de trabalho vão diminuir. Em França já há experiências, até cá em Portugal já houve uma experiência, peço desculpa, não sei o suficiente para falar sobre o que aconteceu em Portugal, de semanas de 4 dias de trabalho e não de 5 dias de trabalho, e portanto o trabalho está sempre em mudança. Mas eu, a propósito da inteligência artificial, gostaria de dizer uma outra coisa que acho que nós, nos profissionais de recursos humanos, temos falado pouco e que afeta positiva ou negativamente muito também a nossa atividade e outras atividades também, e que muitas vezes se confunde com a inteligência artificial, que é o Big Data, que é o tratamento dos grandes dados. Eu conheço organizações que já trabalham o Big Data do ponto de vista de saber. Por exemplo, se as pessoas que vêm para cá trabalhar, em Portugal, se vêm para cá trabalhar, se vierem da Europa de Leste e ficarem no bairro do Nova Lisboa, Alta de Lisboa, estão cá em média 7 meses. Se ficarem no escritório
do meio da Baixa só ficam 5 meses. Se ficarem no novo escritório não sei onde, ficam 1 ano ou 2 anos. Se vierem da América do Sul, ficam X tempo. Em termos médios, as pessoas de não sei aonde ficam cá, em média, ou pedem coisas novas ao fim de X tempo. E isto já é uma ferramenta de gestão de recursos humanos destas organizações. Sabem o que é previsível. Não sei se vocês se lembram de um filme que houve aqui olha, já não sei se foi antes, já não sei se é pré, se pós-pandemia, que é o Não Olhes para Cima, Don't Look Up, em que, a certa altura, lá eu peço desculpa, não me lembro dos atores, mas aquele que era o dono da tecnologia virava-se para a presidente e dizia: não, tu não vais morrer agora aqui, tu vais morrer por um bicho que eu nem conheço. E depois o filme acaba com esse bicho que ninguém conhece de facto matar a presidente. Que era o quê? Era o Big Data já a prever coisas, era no fundo já uma alusão como o Big Data já permite prever movimentos das pessoas e, portanto, também permite tomar medidas de gestão perante aquilo que está a acontecer. E, portanto, há aqui uma fronteira, muita coisa vem do Big Data e não da inteligência artificial. Eu, por acaso, tenho estado a desenvolver algumas coisas à volta, com algumas pessoas da Aveiro, à volta de um projeto de consultoria que vai envolver inteligência artificial e onde é bem clara que uma e duas coisas são diferentes. E pronto, já levei isto para outro lado qualquer e peço desculpa por isso. Não tem mal, não tem mal. Aqui a questão, e voltamos a isto que o Pedro estava a falar, Paula, acaba por ir bater no assunto que eu queria voltar contigo, porque o Pedro já tinha falado que gerir pessoas, isto é cada vez mais global. Logo na tua intervenção inicial, Paula, tinhas dito a pandemia, a saúde pública tem a ver com os recursos humanos. E depois, agora na tua última intervenção, estavas a falar porque nos recursos humanos temos que estar a olhar para a crise da habitação, para as crises migratórias, diria eu, para a crise do SNS que estamos a atravessar neste momento. Portanto, esta visão muito mais global, muito mais fora da organização do que olhávamos anteriormente. Desculpem, agora estava-me a esquecer de ligar o microfone. Sim, eu acho que nestas fases, de facto, estamos numa fase de transformação, de grande transformação. Estamos sempre, na verdade, temos esta ilusão humana de que achar que temos fases de continuidade, mas na verdade estamos em constante transformação. Mas eu acho que há fases mais intensas e eu acho que o que eu sinto é que de facto estamos numa dessas fases bastante intensas, com muita coisa a acontecer e muita coisa que tem implicação ao nível da gestão de recursos humanos dentro das empresas. E de facto, por exemplo, pegando na questão que falámos há pouco, provavelmente a escassez de pessoas no mercado de trabalho, nesta fase, eu acho que há uma coisa que também é nova, parece-me, que é, normalmente quando haviam crises, fossem económicas, fossem... Pronto, crises que pudessem afetar as empresas, a probabilidade depois de termos menor emprego e menor procura de pessoas no local de trabalho, no mercado de trabalho, normalmente era uma tendência. Desta vez, pelo menos até agora, isso não se está a verificar. E, portanto, o que é que está a acontecer? Nós temos, de facto, falta de pessoas no mercado de trabalho, sobretudo para algumas profissões. Também era uma coisa que já se vinha a falar, da escassez de talento, etc. E agora sente-se, de facto, muito, muito isso. Todas as empresas que estiverem ativas no mercado de trabalho, de certeza que estão a sentir isso. E, por exemplo, a questão da crise da habitação, uma das questões que colocamos é como é que nós temos alguma tendência de trabalho concentrado em algumas cidades em Portugal, não é? Fala-se, por exemplo, falando, por exemplo, de Lisboa e do Porto. E em Lisboa e Porto temos uma crise habitacional brutal, não é? Portanto, com uma dificuldade de arranjar casas muito grande. E uma das questões que podemos colocar ao nível de recursos humanos é, ok, se eu não consigo encontrar pessoas cá no meu mercado português, então como é que eu consigo ir buscar pessoas?
Mas depois deparamos-nos com outra questão, e por isso é que eu acho que hoje em dia já não podemos olhar exclusivamente para as nossas matérias mais típicas de recursos humanos. Tudo bem, eu até posso conseguir atrair pessoas de outros países onde onde têm pessoas que podem vir trabalhar em determinado tipo de funções. A questão é onde é que elas depois se instalam, não é? Onde é que existem casas a preços acessíveis onde as pessoas depois possam vir e possam vir trabalhar connosco. Portanto, eu acho que é muito importante hoje em dia termos uma visão de helicóptero enquanto profissionais de recursos humanos e não apenas afunilada nas nossas matérias mais comuns de recursos humanos. Essas continuam a ser importantíssimas, atenção, não quero dizer que elas não são importantíssimas. Temos é que provavelmente ter uma abordagem para além disso. Há pouco falava também da questão climatérica. Eu ainda esta semana vi um vídeo que é bastante interessante, depois se quiserem eu posso partilhar com vocês também, que é de uma senhora que tem a função que é Chief Heat Officer, ou seja, de Atenas. Portanto, o que ela faz é responsável pela gestão do calor, digamos assim, em Atenas. E ela assumiu esta função após o verão de 2021, quando Atenas chegou aos 45 graus de temperatura e manteve temperaturas acima de 40 graus durante mais do que uma semana. E o vídeo é muito interessante, a meu ver, para nós profissionais de recursos humanos, porque dá-nos ali uma série de pistas do que é que o calor excessivo e o que é que as alterações climatéricas e o calor excessivo, que ela ainda para mais diz, o problema do calor é que ele é invisível, enquanto uma cheia, um tufão, um vendaval, portanto, é visível e tem impactos visíveis, o calor não. E uma das coisas que fala é que o calor, numa altura do vídeo que ela fala é o calor excessivo cria-nos dificuldades em dormir, a dificuldade em dormir cria-nos cansaço e isso pode implicar depois em aumentos, portanto, quando estamos a falar em fenómenos já extremos, que o nosso organismo não está habituado, infelizmente estamos a caminhar para aí, cria-nos cansaço e isso pode aumentar o número de acidentes de trabalho e reduzir a produtividade. E se ligarmos isto a uma das coisas também muito interessantes que se começa a falar hoje em dia é que com a escassez de pessoas no mercado de trabalho, a produtividade, um dos temas que nós já não falávamos muito em recursos humanos, volta a assumir um papel muito importante, a gestão da produtividade, porque se temos menos pessoas, como é que nós podemos, das pessoas que temos ao nosso dispor, como é que conseguimos que produzam mais de uma maneira saudável, não é? Portanto, ligando estas duas coisas, dá-nos aqui algumas pistas de alguns temas que também podem vir a ser preocupações num futuro que não sabemos se será muito ou não próximo, depende também da evolução das coisas. Portanto, eu convido-vos também a ver, se vocês quiserem eu depois partilho, mas estas pistas que nos dão, por exemplo, para empresas, outra das coisas que ela nos fala é para empresas relacionadas com obras públicas ou obras, qualquer tipo de obras, não é? Em que as pessoas estão muito expostas às condições climáticas, não é? E provavelmente, ela fala disso e fala da agricultura também, provavelmente as pessoas vão ter que trabalhar muito cedo ao início do dia e muito tarde ao final do dia. E mais uma vez mexe-nos aqui com mais outra coisa que é a organização do trabalho, não é? Portanto, eu acho que começam a haver aqui algumas pistas noutras áreas em que, como profissionais de recursos humanos, podemos e devemos estar atentos porque podem também ter implicações em coisas muito práticas do dia a dia, como seja exatamente a produtividade, a organização do trabalho em alguns setores de atividade. Oh, Paula, eu ia aproveitar isso para contar uma história que aconteceu há mais ou menos 40 anos. Eu conhecia o responsável pela Ibérico de uma empresa de produção de software. Era uma empresa muito grande que até fazia anúncios em carros de Fórmula 1, etc. E esse responsável recebeu uma vez uma chamada do presidente da empresa
a perguntar porque é que ele ainda não tinha acabado com a cesta em Espanha. E a resposta foi: se quiser vir ter comigo uma reunião às 2 da tarde em Sevilha, eu mostro-lhe porque é que não se pode acabar com a cesta em Espanha. A organização do trabalho, se estas coisas todas que temos estado aqui a falar traz alguma coisa de novo para nós, responsáveis de recursos humanos nas organizações, é aquilo que a Paula já disse há bocado. É que não é só as pessoas. Uma coisa nós sempre soubemos, mas parece que não tínhamos essa preocupação, que era só nos preocupávamos com as pessoas desde que entram na porta da organização até que saem da porta da organização. E hoje é tudo. E o tudo é a vida toda. Porque é esta questão do clima, é a questão da habitação. Eu tive com um colega nosso, também já participante, aliás, se não me engano, no primeiro Talks, que é responsável de recursos humanos por uma cadeia hoteleira sede no Algarve. E ele há muito tempo que uma das preocupações que tinha era como é que eram as instalações para os colaboradores, porque ele quando tem picos de pessoas, se não tiver onde as pôr, não é a alugar quartos em Albufeira que ele vai conseguir alguém, porque tinha que pagar 3 vezes mais o salário para que metade do salário fosse para pagar a habitação. Há organizações que já há muito tempo perceberam que isto é um problema da gestão de recursos humanos também. Naturalmente que é quando os problemas nos batem à porta. No fundo, esta nossa chamada de atenção, Paula, se estiveres de acordo, é que hoje tudo o que se passa à nossa volta implica olharmos para a nossa organização, aquilo que há bocado estávamos a falar da inteligência artificial, se quiserem, do Big Data, todas estas questões em que é que hoje já afetam a minha organização e em que é que as tendências de movimentação podem afetar a minha organização. Porque há outra coisa que de certeza que é verdade há muitos anos, mas que hoje é mais premente, ou pelo menos mantém-se premente e por isso é urgente. É que não basta estar a ver o que vai acontecer hoje. Eu tenho que perceber o que é que vai acontecer daqui a uns tempos, porque senão vai acontecer um dia em que eu chego ao escritório, eu abro o computador em casa, eu, por exemplo, neste momento estou em casa neste Talks, e afinal não tenho ninguém para trabalhar, porque já ninguém está a trabalhar comigo. Eu estou a exagerar claramente, mas se eu estou distraído, a certa altura já é tarde demais. E não se esqueçam de uma coisa, mudou muita coisa, mas a nossa forma de funcionar ainda é a mesma. E quando as pessoas rompem o contrato psicológico com a organização, quando o compromisso se quebra, é muito difícil recuperá-lo. Eu lembro-me que quando houve a grande crise da primeira, nos anos 90, dos informáticos que todos os dias me batiam à porta a pedir mais salário, mas quando isso não resolve nada, quando as pessoas o que sentem é que já romperam e estão já com um pé no outro lado. E isso é muito importante para a gestão de recursos humanos, estarmos atentos a quais são os movimentos, o que é que se passa noutras partes do mundo, porque de facto hoje em dia uma carta da Austrália demora 1 segundo, que é carregar no enviar, a chegar aqui, e não demora meses de avião ou de barco para chegar cá. E essa é a velocidade, de facto mudou, e portanto, como mudou em todos os fatores, inclusive como é que nós vivemos. Pedro, mas eu continuava contigo, que é porque estás a falar destas questões da mudança e nós temos estado a falar de todas estas coisas, não novas, mas tudo aquilo a que temos de estar atentos. E a minha pergunta agora é ir lá atrás. Ok, então daquilo que era o clássico na gestão de recursos humanos, o que é que deixou de fazer sentido? Que ferramentas deixaram de fazer sentido? Os sistemas de recursos humanos são hoje o que eram de antes? O que é que não podemos ter medo de largar? Porque de facto, porque nós muitas vezes estamos agarrados a coisas que deixam de fazer sentido mas foi sempre assim, não é? Porque o ser humano também tem esta necessidade de constância e, portanto, largar coisas que foram sempre assim é muito difícil. Mas há hoje alguns sistemas, algumas ferramentas nos recursos humanos, se calhar faz sentido renovar, não sei se largar, dirás-me tu o que pensas disso, mas olhar claramente de uma outra forma. Claramente de outra forma. Há aqui um aspecto, uma coisa que eu aprendi em história, que é os complexos histórico-geográficos. O que é que isto quer dizer? Nada acontece ao mesmo tempo em todas as organizações. E, portanto, cada uma das nossas organizações tem estágios e tem formas e culturas e formas de estar
e até formas de operar que não são iguais em todo o lado. E, portanto, é preciso relativizar a nossa realidade aquilo que estamos a falar. Eu diria que nada é para ser abandonado e tudo é para ser adaptado. Ou seja, a descrição de funções. A gente já sabe que as funções, se calhar acabamos de escrever e se veio uma coisa qualquer e amanhã já não está igual. Mas podemos viver verdadeiramente sem ela? Se calhar o papel dela já não é aquela Bíblia estática em que não cabe ou tem que ser reescrita de uma forma que se adapte à nova realidade. Mas nós sabemos que a desregulação total não é uma realidade. E, portanto, há um conjunto de ferramentas que podem ser usadas. Eu penso assim, a avaliação de desempenho, ou a gestão do desempenho, se preferirem, é uma área em que muita coisa tem que mudar. Porque, lá está, há aqui muitos fatores novos. E eu até diria que, da minha experiência enquanto consultor, até já há muito tempo precisava de ser mudada, porque eu conheço muito poucas organizações em que as pessoas, por exemplo, estejam de facto envolvidas, engajadas e até tenham aderido ao seu sistema de avaliação. Se calhar por esta visão de qual é o papel dele nesta perspectiva. Portanto, eu diria que, assim, daquelas ferramentas que nós usamos, algumas delas, eu ainda sou do tempo do picar o ponto no relógio, em que depois tinha uma colaboradora que estava 15 dias do mês a tentar decifrar aquelas marcações que umas vezes ficavam uma em cima de outras das entradas e saídas. Hoje a gente já vai a passar e já marcou a entrada e já vai a passar e já marcou a saída. Portanto, estou a exagerar só para tornar isto um pouco mais animado, mas há muitas coisas que a tecnologia dispensa outras coisas porque a informação já está disponível para a gestão. As ferramentas de motivação, de certeza que têm que ser adaptadas. As formas de medir, mas as formas de medir evoluíram, agora o que nós fazemos com os resultados é que temos que adaptar às novas realidades. Portanto, agora, eu não diria que há grandes coisas para abandonar, diria que há todas elas para fazer. A Paula está a falar, eu sei da nossa amizade, o que ela se tem esforçado para mudar a atratividade das pessoas, porque a recrutamento e seleção continua a existir. Mas um anúncio simples num sítio em que, eu ainda me lembro, na Caixa Geral de Depósitos, aqui há muitos anos, quando não havia empregos em Portugal, em que um concurso para 10 vagas encheu a calçada do Combro como se fosse uma manifestação. Quando eu digo que fosse uma manifestação, era a rua toda de candidatos. Agora a gente põe um anúncio e depois anda a perguntar: ei, já viram o meu anúncio? Olha que ainda ninguém respondeu, onde é que ele está? Portanto, tudo isto é olhar para as ferramentas que temos e ver como é que elas estão ou não estão. Eu diria o seguinte sobre isso. Nós queixamos que não temos pessoas, e é uma realidade, mas às vezes não olhamos porque é que não estamos a atrair as pessoas. Porque é que nós achamos que é atrativo aquilo que dizemos que é atrativo e isso afinal não está a ser atrativo. E esse é o maior desafio, é olharmos cada vez que precisamos de ir buscar pessoas, porque é que não está a ser atrativo. E às vezes, lá está, temos que viver com as dificuldades da nossa organização. Porque às vezes não estamos em condições de mudar muito. E então isso ainda nos torna mais um desafio, obriga-nos a ser mais criativos, porque com os meios que temos que manter a atratividade. Não sei se a Paula está de acordo comigo, que não falámos, não sei se ultimamente falámos um pouco sobre isto. Sim, quer dizer, no fundo, isto é o cerne aqui da nossa questão, não é? Que é o que é que são hoje em dia as ferramentas de recursos humanos. Elas, mais uma vez, elas vão se adaptando sempre ao longo do tempo, não fazemos as coisas sempre da mesma forma, mas eu acho que há aqui algumas coisas que são importantes, que é, por um lado, e pegando aquilo, um bocadinho naquilo que eu também já referi há pouco sobre
o marketing e conseguirmos trabalhar matérias relacionadas com o marketing, ou seja, o mindset do marketing, trazermos para os recursos humanos. Eu acho que é uma coisa muito importante hoje em dia, é quando eu passo a dar uma importância diferente, e para mim estar no trabalho é diferente também, eu também, e quando eu posso escolher o meu trabalho, como estávamos a falar há pouco, e a minha carreira, eu também provavelmente fico com menos tolerância e menos paciência, desculpem-me o termo, para algumas matérias que continuam a ser importantes para nós enquanto profissionais de recursos humanos. E eu estava pegando num dos exemplos que o Pedro deu, a avaliação de desempenho. Parece-me que a avaliação de desempenho continua, até por aquilo que eu estava a dizer há pouco da produtividade e da importância da produtividade, continua a ser muito importante. A questão é como é que nós traduzimos essas ferramentas em algo que de facto é útil para as próprias pessoas também. Porque se para nós é importante o desempenho, para as pessoas é importante o reconhecimento. E temos que, se calhar uma das coisas que também temos que aprender é a falar a linguagem das pessoas, ou a necessidade, descobrir qual é que é a necessidade que as pessoas têm nas nossas empresas. E como o Pedro disse, e bem, pode não ser igual em toda a parte, não é? Portanto, eu acho que um dos esforços que também é importante nós, enquanto profissionais de recursos humanos, fazer é, primeiro, perceber o que é que as empresas, as pessoas da empresa, da organização onde nós estamos, veem como importante, e falar com elas, ao escutar, saber, ou seja por questionários, seja por conversa. Eu pessoalmente sou muito apologista da conversa, conseguindo, mesmo quando temos uma empresa grande, e nós tivemos uma experiência dessas aqui no aeroporto de Lisboa, uma das minhas colegas está aqui a assistir e esteve comigo nesse trabalho, e nós não conseguíamos ouvir as pessoas todas, mas fizemos grupos em que juntámos as pessoas por média, por idades, e ouvimos as pessoas, portanto falámos com elas, e nada melhor do que perceber o que é que realmente preocupa as pessoas naquele momento, que, como também disse bem o Pedro, pode não ser exatamente aquilo que as preocupa daqui a 2 ou 3 anos, o que quer dizer que isto também tem que ser cíclico, a maneira como nós escutamos e falamos com as nossas pessoas. Mas é muito rico perguntar, e algumas perguntas até poderem ser abertas, porque nós íamos, eu e a minha colega íamos com algumas convicções para as reuniões que tivemos, e algumas respostas surpreenderam-nos, umas não, porque também somos trabalhadores e também sentimos a mesma coisa, mas outras surpreenderam-nos. E vou-vos dar um exemplo, que, por exemplo, nós temos um fundo de pensões aqui na empresa, e uma das coisas que nós pensámos é que isso seria uma preocupação das pessoas a partir dos 40 anos. E, curiosamente, o grupo que nos falou da importância do fundo de pensões foi exatamente o grupo mais jovem, até aos 30 anos de idade. Portanto, e às vezes, falando com as pessoas, descobrimos coisas que achamos que temos como pressuposto e que às vezes são pressupostos que não estão corretos. Portanto, o primeiro convite que eu faria era, a reflexão era falarmos, ou mais uma vez é uma técnica de marketing também, que é ouvir o que é que o nosso cliente interno pretende naquela altura, perceber e transformar a linguagem, que é, como eu estava a dizer, o que para nós é uma avaliação de desempenho. O Pedro começou a falar em avaliação de desempenho e depois corrigiu para a gestão de desempenho, e eu ainda diria para as pessoas, se calhar isso não lhes interessa muito, a avaliação até é uma coisa que nós, humanos, não gostamos muito, quando somos adultos se calhar ainda gostamos menos, mas há uma coisa que nós gostamos muito, que é o reconhecimento, e reconhecerem o nosso trabalho, não é? E, portanto, percebermos como é que nós, na nossa empresa, transformamos a ferramenta de recursos humanos, que para nós é importante, em algo na linguagem daquilo que para as pessoas é importante também. Eu gosto de falar, é como se tivéssemos ferramentas de recursos humanos numa versão hard, que é aquelas que nós utilizamos, e depois numa versão soft, que é aquilo que comunicamos para as pessoas na linguagem das próprias pessoas. E depois é fundamental a adaptação à realidade, já falámos disso também. Para mim é importante, para aquela empresa é importante, pode não ser para outra, porque ou estão em áreas geográficas diferentes, em setores diferentes, têm um grupo de pessoas diferentes, e portanto é muito importante a adaptação.
Eu diria que a nossa agilidade e a nossa flexibilidade para percebermos, ok, construímos isto, mas se calhar daqui a 2, 3 anos aquilo tem que ser mudado um bocadinho, então vamos lá, alteramos e percebemos o que é que naquela altura faz sentido. E eu acho que uma coisa que é essencial hoje em dia é a simplificação. Com este contexto todo, se fazemos coisas muito complexas, corremos o risco de levar muito tempo a fazê-las e quando elas possam fazer sentido já não já quebramos o tempo de as implementar, digamos assim. Portanto, agora eu acho, parece-me que todas as áreas de recursos humanos continuam a ser muito válidas, aquelas que estavam a aparecer. Isso provavelmente, como eu estava a referir, recuperarmos algumas delas, que vamos ter que mexer algumas delas, como por exemplo a organização de trabalho, já falámos aqui, produtividade, e eu diria que não é tanto as ferramentas, mas a forma como nós fazemos as ferramentas e as práticas de recursos humanos. Sim, sem dúvida. Obrigado, Nós Paula. estamos aqui Disseste isso melhor que eu. a terminar o nosso tempo, como eu vos disse, isto ia passar a correr, mas, Pedro, de qualquer das formas, não queria deixar de te perguntar aqui uma questão que nós ouvimos também muitas vezes, ou seja, o que a Paula estava a dizer, e obviamente que eu concordo, que é vamos ouvir as pessoas, não vamos presumir necessidades, portanto, vamos ouvir de facto o que é que se passa, mas muitas vezes as pessoas dizem eu tenho medo de ouvir porque eu vou ter que dizer que não. Mas a importância de dizer que não também faz parte, o explicar o porquê que não é muito importante. E simplesmente não. E isto tem a ver com aquela comunicação que a Paula também falava, a importância de depois como comunicamos. Porque é óbvio que nós vamos ouvir e as pessoas vão nos falar de necessidades que nós nem sempre no imediato vamos poder de facto colmatar. Mas o É não verdade. ter este medo é muito importante também. E o saber dizer Eu este diria não. que é não dizer que não, enfim, há aí estas novas gerações têm alguma aversão ao não, porque cresceram também em meios com poucos nãos, mas o não faz parte da vida, nem tudo é possível e temos que aprender a dizê-lo. A assertividade é uma coisa muito importante. A assertividade não como hoje em dia, a gente ouve até no desporto, agora No até futebol, sim. quando os treinadores fazem uma substituição no tempo certo foram muito assertivos também. Mas pronto, mas tirando esse aspecto, a assertividade, aí está uma coisa que tem a ver com o relacionamento entre pessoas e que não estou a ver que venha a passar de moda. Há uma coisa disto tudo que nós temos estado aqui a falar, que é já não é tempo de não explicar os porquês. Temos uns resultados. Eu conheço organizações que fizeram questionários de clima e depois mostraram 4 slides e depois não aconteceu nada. Não, isso de certeza que as organizações onde as coisas que parece que vão acontecer mas depois não acontecem, ou fazem-se coisas para dizer que se fez mas depois não acontece nada, de certeza que o compromisso das pessoas vai diminuir. Mais uma vez, diferenciando de muitas coisas, nunca esquecendo das pirâmides motivacionais, seja do Maslow, seja do Herzberg, mas nunca esquecendo que as pessoas estão em estágios diferentes, mas o compromisso, o empenho, seja qual for o estágio, permite trabalhar mais, melhor, com mais afinco, com mais perfeccionismo ou com menos. E, portanto, isso está sempre presente. E nos recursos humanos de hoje, qualquer ação que a gente faça, mais adaptação, e temos muito para falar sobre isso, sobre o que é a utilização destas ferramentas da gestão de recursos humanos hoje, mas uma coisa para mim é indispensável, é comunicar. A Paula falou, eu sei de experiência própria, que ela mesmo em momentos difíceis tinha a porta aberta para receber as pessoas, e isto é fundamental. Comunicar, explicar porque é que aconteceu de uma maneira e não de outra, é determinante para que haja um efetivo engajamento, peço desculpa, mas agora vem este termo brasileiro, engajamento das pessoas às organizações. Ok, obrigado Pedro. Obrigado, Paula. Já demos cabo do nosso horário, utilizámos a nossa hora toda.
De qualquer das formas, e vou abusar um bocadinho também de vocês, queria deixar aqui 5 minutos para que quem está no nosso auditório e queira colocar ou questões ou partilhar também da sua realidade, fale connosco. Nós vamos desligar a gravação para que possam fazer mais à vontade ainda. E, portanto, obrigada a todos e